Olá pessoal, sou Mano Julião e hoje eu queria falar sobre racismo. Porque o racismo, ele não causa só danos sociais, ele causa danos psíquicos para a população negra que tem que lidar com ele desde muito cedo. O racismo ele é sério, gente, porque ele coloca a imagem da pessoa branca em um patamar mais alto do que a imagem da pessoa preta. Então, se você é branco, desde o início da sua vida, você é enxergado de uma forma privilegiada. Quando você é preto, a sua imagem desde criança é desvalorizada. E isso é tão forte que te coloca amarras ao ponto de atrapalhar o teu crescimento como pessoa, ao ponto de atrapalhar a tua formação como ser humano, como cidadão, como pessoa. Porque se todo tempo você escuta não, se em todo tempo você é mal visto, se em todo tempo você escuta que você não é capaz, que você não pode, que você é inferior, isso de certa forma traz uma inferiorização que a gente internaliza. E é aí que está o problema, quando a gente começa a internalizar. Então, desde a escola, quando nos livros didáticos a população negra é inferiorizada, e é de um jeito que quando começa a aula de história, que o professor começa a falar daquela história, a gente começa a sentir uma angústia, uma vergonha, um constrangimento, vontade de sumir daquele lugar. Então, desde o início, quando vão escolher uma princesa ou um príncipe ou uma rainha para a escola, onde só escolhem crianças brancas, de cabelo liso, de nariz fininho. Então, por que isso, né, gente? Então, por que tudo isso, a junção de tudo isso, na verdade, causa em nós uma internalização. E em certo momento, a pessoa preta vai imaginar que aquilo tudo que ela sofre talvez seja por culpa dela. Porque talvez, se eu alisasse meu cabelo, fosse diferente. Porque talvez, se eu fizesse uma rino, seria diferente. E aí é que começam os problemas. E quais são esses problemas que podem atingir as pessoas pretas? Ansiedade, depressão, crise de identidade, traumas. Porque quando você sofre uma situação de racismo, isso pode te causar um trauma. Porque o negro, todo dia, quando ele sai e ele tem que lidar com um segurança que vai estar lhe vigiando o tempo todo numa loja. Ele tem que lidar com a pessoa que vai mudar de calçada. Ele tem que mudar com a senhora que vai esconder a bolsa quando vê ele. Então isso, gente, mexe muito com o psicológico da gente. É impossível não mexer. Porém, o que eu quero trazer hoje aqui para vocês é como a gente vai lidar com isso. Como é que a gente vai lidar? A mulher negra, o tempo todo, tem a sua imagem desvalorizada, os seus traços desvalorizados, colocadas sempre em comparação com a mulher branca. A mulher negra, desde o início de sua vida, tem que lidar com isso. Ah, porque o seu cabelo é ruim. Ah, porque o seu cabelo é bombril. Então, como é difícil se empoderar sendo mulher negra. Como é difícil construir uma autoestima, agradável, uma autoestima melhor diante de uma situação dessa. Mas o que nós devemos saber? Que quando a gente, pessoa preta, for e procurar saber mais sobre a história do nosso povo, for e procurar saber mais sobre o racismo, as coisas começam a mudar. As coisas começam a mudar de figura.
Então, por que é importante falar sobre racismo? Nós precisamos falar sobre o racismo, que só conhecendo o racismo, as suas faces, nós iremos entender que o problema não está na gente, e sim em uma estrutura. Esse racismo é estrutural e ele estruturou toda a nossa sociedade e a transformou em uma sociedade racista. Então, o que eu quero que vocês entendam é, o problema não é nosso nariz ser mais largo. O problema não é nosso cabelo ser mais enrolado. O problema não é a nossa pele ser mais escura. O problema foi que lá na construção da nossa sociedade aconteceram alguns erros. E erros graves que estão intrínsecos na nossa sociedade até hoje. O que é que eu quero dizer intrínsecos? Estão dentro de nós. Estão dentro de nós até hoje. Então, o que nós devemos é buscar compreender isso. Que quando a gente compreender a história do nosso povo, livro de história, não é bem assim não. Ei, professora, a história não é essa, a história do meu povo não é essa, vocês estão contando do lado das pessoas brancas, vocês estão contando, vendo só um lado e privilegiando um lado. A história do meu povo não é essa. E a gente começa a poder ter armas para lutar contra o racismo quando a gente se conhece. O autoconhecimento, gente, que eu sempre falo, é muito importante. Então, no caso do racismo é a mesma coisa. Vamos nos conhecer mais. Vamos pesquisar mais sobre a nossa história e sobre a história do racismo. E só aí a gente vai entender que é uma estrutura. É uma estrutura. Foi um erro, foi um equívoco, foi um estrago que foi feito na nossa sociedade. E nós devemos sim lutar contra isso, mas para isso nós precisamos ter a nossa saúde mental bem trabalhada. Nós precisamos cuidar da nossa saúde mental, se empoderarmos dos nossos traços, saber que nossos traços são perfeitos. Perfeitos. Porque não existe o motivo nenhum para os nossos traços ser colocados como ruins e como feios. Então, ter nariz largo é ruim. Ter pele negra é ruim, ter cabelo enrolado é ruim. Isso não existe, gente. Vamos desconstruir isso. Então, é assim que o negro deve se portar diante de uma situação como essa. É assim que nós, negros, devemos nos portar diante de uma situação como essa. Sempre procurando saber mais nossa história, para que nós venhamos ter armas para lutar. Para que nós venhamos ter estratégia para lutar contra o racismo. E às vezes, gente, o que a gente precisa é parar de ser didata nas redes sociais, de tentar mostrar para a pessoa branca que o racismo machuca. A gente sabe que o racismo machuca. A gente vive isso todos os dias. O que a gente precisa agora é trabalhar a nossa autoestima, trazer positividade e ir para a luta. Porque é verdade, a luta não acabou e vai demorar a acabar. Mas nós precisamos estar firmes e fortes. Então, o mais importante agora, para nós, pessoas pretas, é conhecermos o racismo, suas faces no Brasil, a nossa história, para que nós venhamos mostrar, dialogar e desconstruir. Desconstruir a imagem que criaram de nós, e se essa imagem está intrínseca em nós, se está dentro de nós também, nós venhamos desconstruir dentro de nós também. Ai, gente, é muito profundo isso, mas o que eu quero finalizar aqui esse vídeo? O que é que eu quero dizer pra gente, pra finalizar? Qual é o papel da psicologia? Então, a psicologia, ela ainda tá aprendendo, ainda tá buscando, ainda tá evoluindo com a questão da psicologia para pessoas pretas, a psicologia preta. Então, ainda estamos crescendo. Mas eu acredito que quanto mais a gente lutar, mais a gente vai evoluir. Mas a psicologia ele tem exatamente esse papel de trabalhar a autoestima da pessoa preta. De mostrar para a pessoa preta o racismo de uma forma mais ampla. O racismo não se resume só ao seu cabelo, só ao seu nariz, só ao seu corpo. O racismo, ele é algo mais amplo que abrange toda uma sociedade que foi estruturada dessa forma.
Quando nós começarmos a entender o racismo de uma forma mais ampla, nós enxergamos várias outras coisas. E nós começamos a entender, não. Se eu alisar o meu cabelo, talvez não mude o racismo, não acabe. Talvez se eu fizer uma rinoplastia, não vai acabar com o racismo. É muito mais do que os traços. É além disso. O racismo é algo mais profundo. O racismo, ele é no Brasil muito mais social. Muito mais social. Então é além disso, gente. O quanto mais que você lutar para tentar se embranquecer, ainda não vai resolver. Então o que nós precisamos é disso. Disso tudo que eu falei aqui pra vocês. Gostei desse momento com vocês, gostei sim. Acho que é sempre bom falar e que a gente nunca pode se calar. Muito obrigada.